A vida se transforma a cada momento. O que um dia imaginamos já não é realidade, já não é suficiente. É preciso pesquisar, compreender, criar. É preciso reimaginar. Na Novartis, a medicina é mais do que uma ciência. É uma jornada de pioneirismo e inovação. Queremos que cada paciente tenha a voz e possa viver do seu jeito, não importa onde esteja ou quem seja. Somos parceiros do ecossistema de saúde para ampliar o acesso e levar os nossos medicamentos a cada vez mais pessoas. Inspirados pelo nosso propósito, curiosos sobre novas ideias e empoderados para torná-las realidade. Queremos melhorar e prolongar a vida das pessoas porque acreditamos que viver é escrever novas histórias. E cada capítulo é mais uma oportunidade para seguir em frente, reimaginando a medicina juntos. Então, dando continuidade, Carlos Anjos, meu amigo, o palco é seu. Obrigado, Lincoln. Bom, primeiramente eu queria agradecer à comissão organizadora, em nome do Lincoln, por estar aqui com vocês hoje. Esse congresso, estava falando para o Lincoln mais cedo, é um congresso que me alegra muito ver todos vocês juntos e a alegria que todos estão de estarem juntos aqui discutindo temas tão importantes. Eu vou tentar honrar o Papa Francisco, vou tentar fazer em 10 minutos a minha apresentação, se possível. A mim foi solicitado falar sobre as evidências de biópsia líquida, justificam na prática clínica sim ou não. Aqui estão meus conflitos de interesse. Começando por definições, a gente tem circulante no nosso plasma, um volume grande de DNA circulante. A maior parte desse volume de DNA circulante vem, na verdade, de células saudáveis do nosso tecido hematopoético e uma fração para os indivíduos que têm câncer, usualmente metastático. A gente vai encontrar uma fração desse DNA que, na verdade, é oriundo de células tumorais e não, na verdade, de células saudáveis. E essa fração tumoral de DNA que a gente dá o nome, então, de ctDNA. Tipicamente, isso é liberado por apoptose, por morte celular, tem uma meia-vida bastante curta, o que permite, então, dar uma agilidade na interpretação do resultado desses testes, e a gente consegue fazer um cálculo simplista, que é a proporção de DNA tumoral versus a proporção de DNA total circulante, ao qual a gente dá o nome de tumor fraction, que é a quantidade de DNA tumoral do total que está circulando, e isso é um forte marcador prognóstico, né? O DNA tumoral ele é útil e relevante porque ele pode ser mensurado não apenas em plasma, mas na verdade em diversos pontos líquidos do nosso corpo, urina, líquor e assim por diante. Ele complementa uma biópsia tecidual por trazer uma abrangência muito maior do pool total de mutações presentes naquele tumor e não daquele único sítio metastático que eu estou biopsiando. É óbvio que a gente sabe que o processo de evolução tumoral ele começa a se tornar policlonal após um período e os clones que habitam a metástase pulmonar não necessariamente têm a mesmo perfil mutacional dos clones que habitam, por exemplo, o fígado, e a biópsia líquida tem a vantagem de trazer esse pool geral versus uma biópsia isolada. Ele pode ser repetido, obviamente, dadas as proporções de custo, quando se queira, porque é uma simples flebotomia, uma coleta de sangue periférico, e ele traz, como eu mencionei, essa informação mais ampla. A gente já sabe de muita longa data que a quantidade de DNA tumoral circulante ela tem um forte componente prognóstico. Então, à esquerda de vocês é um trabalho pivotal publicado pelo time da Inglaterra, lá no New England em 2013. Observe que isso foi 12 anos atrás, onde com um conjunto pequeno de indivíduos, apenas 30 pacientes geraram um New England com câncer de mama metastático, foi comparado à capacidade prognóstica de marcador tumoral, CA15.3, células tumorais circulantes e ctDNA. E, basicamente, o DNA tumoral circulante foi a ferramenta que foi mais fácil de ser identificada nos pacientes e a que teve uma melhor acurácia em prognosticar os nossos pacientes. Colegas do Dana-Farber replicaram isso depois, 5 anos depois, no JCO, que é o gráfico de Kaplan-Meier da direita de vocês, olhando especificamente para esse conceito chamado tumor fraction, que é a quantidade de tumor circulante, a quantidade de DNA tumoral circulante dividido pela quantidade de DNA, de cell-free DNA circulante, e a gente observa que tumor fraction acima de 10% é um péssimo marcador prognóstico para pacientes com câncer de mama triplo negativo, como observado na curva da direita apresentada por vocês. E agora, mais recentemente, no ano passado, em San Antonio, o Dr. Nick Tanner, lá da Inglaterra,
trouxe esse conceito e apresentou isso para a gente, baseado nos dados do estudo INAVO 120, que é o estudo que modifica a nossa primeira linha para pacientes com doença endócrino resistente e que possuem mutação de PIK3CA. Então, esse conjunto de slides basicamente serviu para contar para os senhores que, de fato, o DNA tumoral circulante é uma ferramenta prognóstica e isso não há a menor sombra de dúvida. Uma segunda função que DNA tumoral circulante possui, e que isso também, sim, já pode ser incluído na nossa prática clínica, é a capacidade que o DNA tumoral circulante tem de identificar alterações moleculares drivers. Então, hoje a gente sabe que para câncer de mama metastático, sobretudo doença luminal metastática, a gente possui um número não desprezível de potenciais alvos terapêuticos. Mutações em PIK3CA, que estão próximos de 30% a 40% dos indivíduos, mutações de SR1, estão presentes no tumor de cerca de 25% a 30% dos indivíduos após exposição à terapia endócrina prévia, alterações em AKT, PTEN, HER2 e assim por diante. E tem inúmeros dados que demonstram que é possível encontrar essas alterações em plasma sem ter a necessidade de fazer uma biópsia tecidual para a identificação. É claro que isso vai depender do volume tumoral que o indivíduo tem, porque isso interfere diretamente na capacidade de detecção do DNA tumoral circulante, mas estudos como o SOLAR-1, que foi um estudo que embasou o uso de alpelisib para pacientes com mutação em PIK3CA pós-progressão à primeira linha com inibidor de aromatase, já demonstraram que a partir da detecção de DNA tumoral circulante com mutação de PIK3CA, é possível predizer o benefício dessa droga. E agora, mais recentemente, o Nick Turner demonstrou isso também com os dados do Capitello 291, que é o estudo que embasa o uso de capivasertib, um inibidor alostérico de AKT1, demonstrando que existe uma forte correlação entre as alterações moleculares presentes numa biópsia tecidual com o plasma coletado daquele indivíduo. No gráfico da direita de vocês, você tem a porcentagem de correlação entre a concordância das mutações presentes no tecido e do plasma, e vocês observem que a overall percentage agreement, ou seja, a concordância geral, seja positivo ou negativo, os dois no tecido, ou os dois no tecido e plasma, ou negativo no tecido e no plasma, circula entre 83% a 98%, dependendo da mutação que você olha. Ou seja, você não precisa espetar a agulha necessariamente no fígado do indivíduo para saber qual mutação ele tem, você consegue identificar isso através do plasma. E, de novo, o benefício do tal do capivasertib, que é a droga, funcionou muito bem baseado na mutação identificada no plasma, sem necessariamente você ter que ter identificado isso no tecido. Então, para essa função, não há dúvida que a gente já tem cenário clínico para usar o teste. Não é à toa que, dentro do Sírio, a gente desenhou um projeto que eu me orgulho muito, que é um projeto hoje que a gente está implementando a partir do mês que vem, que é um projeto que a gente tem em parceria com algumas grandes redes do SUS, no qual a gente contrata enfermeiras navegadoras, insere dentro de hospitais públicos. Essas enfermeiras navegadoras extraem os dados clínicos de 100% das primeiras consultas de uma maneira tabulada em REDCap, dados relevantes para a inclusão em pesquisa clínica e faz uma coleta de DNA tumoral circulante de câncer de mama luminal metastático e câncer de pulmão não pequenas células. Esse conjunto de dados ele vem para o Sírio no mesmo dia, em real time, e a gente faz um cruzamento entre os dados clínicos e as alterações genômicas com protocolos de pesquisa clínicos abertos em qualquer local do Brasil. Isso não é para incluir paciente no Sírio, não. Isso, na verdade, é para dar a oportunidade daquele paciente que está passando no SUS ser identificado como potencial candidato à pesquisa clínica e abrir essa janela de oportunidade com drogas melhores, acompanhamento, sem contar que a gente tira um pouco do peso de custo para o SUS, que não precisa mais tratar aquele paciente, esse custo passa a ser do sponsor. Então, a gente enxerga isso como um ganha-ganha-ganha. O paciente ganha, a indústria ganha, porque você recruta pacientes mais rápido, o SUS ganha, porque você tira o peso do tratamento daquele indivíduo, o Brasil ganha, porque passa a ser um país mais competitivo em termos de protocolo de pesquisa clínica. Então, para essa utilidade, sem dúvida que funciona. Eu tenho 3 minutos, então eu vou passar rápido agora aonde o dado do ctDNA parece promissor, mas ainda não tem impacto clínico formal. A primeira coisa é que ele é promissor, não tem dúvida nenhuma, mas não altera a prática clínica, que é a pergunta que vocês me colocaram aqui, quando eu monitoro o ctDNA, a queda de ctDNA após o início do tratamento é um forte preditor prognóstico e preditivo de que aquela terapia está funcionando. Aqui são dados um compilado dos dados do estudo Mona Lisa, onde colocou em conjunto os vários pacientes tratados no Mona Lisa 3 e comparou o que aconteceu com esses indivíduos baseado na informação. Tinha DNA tumoral circulado no início do tratamento
tinha DNA tumoral circulante depois de 4 ciclos de tratamento. O que aconteceu com esses indivíduos do ponto de vista prognóstico? Quem era negativo permaneceu negativo é o indivíduo que vai melhor, é aquela Kaplan-Meier ali que está em azulzinho lá em cima indo super bem. Quem era negativo, positivo e permaneceu positivo, vai super mal, é a curvinha em vermelho, e ali no meio do caminho você tem quem modificou de positivo para negativo, indo melhor, e quem era negativo e positivou ao longo do tratamento, indo pior. Isso é demonstrado nesse estudo e foi recentemente também demonstrado no estudo EMBER-3. Então, monitorar a cinética do DNA tumoral circulante, sem sombra de dúvida, é capaz de predizer se o tratamento que eu estou dando funciona, aos modos do que a gente faz grosseiramente com CA 15.3 ou com imagem. Uma outra coisa que é bastante promissora, mas que também ainda não altera a prática clínica, porque não foi incorporado no nosso país, é basicamente a gente monitorar alterações genômicas que são preditoras de resistência do tratamento que eu estou dando. Então, estou dando inibidor de aromatase com inibidor de ciclina para o paciente e fico monitorando se ele vai desenvolver uma mutação chamada mutação em ESR1, que é o gene que codifica o receptor de estrogênio, que sabidamente gera resistência a inibidor de aromatase. Identifiquei essa mutação, troco o tratamento para um potencial terapêutico que funciona em tumores ESR1 mutado. Estudo PADA-1 e estudo SERENA-6, ambos têm esse desenho, ambos têm o mesmo ganho, que é o ganho de sobrevida livre de progressão. Quando eu faço um switch da medicação que supostamente é resistente àquela alteração clonal que apareceu no plasma, eu troco para uma droga que funciona e eu aumento o tempo de controle do indivíduo. Isso é bastante promissor, mas ainda não modifica a nossa prática clínica. Número 1, porque a gente não tem a droga, que é a droga que foi testada no estudo SERENA-6, que é o camizestrant disponível. Número 2, porque tem uma série de discussões a respeito de se quando progredisse radiograficamente eu trocasse, ia dar na mesma, sim ou não. Então tem muita coisa para ser debatida aqui, mas sem sombra de dúvida, isso aqui é um conceito muito sólido que possivelmente pode impactar no nosso futuro. E por último, em 30 segundos, mas ainda sendo relevante, é importante a gente entender o conceito de um segundo tipo de teste de DNA tumoral circulante, que é o teste de DNA Tumor Guided. Esse teste, diferente de todos os testes que eu comentei até agora, é onde eu pré-seleciono as mutações que eu quero procurar. Então, em todos os estudos que eu mostrei até agora, é um par ou uma centena de genes que eu ativamente procuro no plasma daquele indivíduo se estão mutados, sim ou não. Os testes Tumor Guided, na verdade, eu faço uma biópsia do tecido, sequencio o tumor daquele paciente, da Dona Maria, encontro as mutações que o tumor da Dona Maria tem e daí eu fico procurando essas mutações no plasma da Dona Maria. Eu posso olhar para 1, para 2, para 3, para 16 mutações, ou eu posso olhar para um número gigantesco de mutações, como nesse estudo aqui que foi feito com esse teste chamado Next Personal, onde a gente olha para mais de 1.800 alterações. E nesse tipo de teste, a acurácia do teste é estupidamente robusta, um resultado de sensibilidade e especificidade muito grande que permite gerar curvas como essa da direita de vocês, onde a gente observa que indivíduos que foram operados do seu tumor inicial e mantiveram esse DNA tumoral circulante negativo têm um gráfico verde, onde praticamente ninguém recorre, e quem positivo, o DNA tumoral circulante, é o gráfico azul, onde os indivíduos recorrem. Isso ainda não está pronto para a prática clínica, porque os indivíduos que positivam a gente não sabe o que fazer com eles. Então, a gente só vai gerar angústia nesse momento, ansiedade. Então, isso não deve ser usado nesse momento, mas é extremamente relevante. Então, aqui respondendo a pergunta de maneira taxativa, está pronto para a prática clínica sim ou não? Sim, quando eu estou pensando em buscar alterações drivers, e não quando eu ainda estou querendo monitorar a cinética, quando eu estou buscando SR1, eu coloquei em amarelo, que está quase pronto, mas ainda não está pronto, e teste de doença residual mínima, ao meu ver, ainda não está pronto, mas é extremamente promissor. Eu acho improvável que a gente não use isso daqui a um par de anos no futuro, tá legal? Obrigado, acho que eu passei 1 minuto, então quase igual o Papa pediu, então acho que deu certo. Obrigado.